Fala galera, hoje eu vou começar aqui um novo quadro no canal Nerd Mochilinha, em que eu vou fazer um top 10 de desenhistas, de roteiristas, enfim, dos melhores trabalhos de um determinado artista. E hoje eu vou começar já esse quadro com um dos roteiristas que eu mais gosto aí, tipo em gibizinhos em geral, que é o glorioso Brian Michael Bendis. Mas antes de eu começar aqui esse vídeo, já queria deixar aquele recadinho de lei, né? Inscreva-se no canal Nerd Mochilinha, entre para o time do Nerd Mochilinha, né? Faça parte da família Nerd Mochilinha, inscreva-se, não se esqueça de ativar a notificação para você não perder nenhuma novidade e também já deixa aquele like, né? Ou já deixa o seu dislike, tanto faz, né? A vida é sua, faça, a vida é sua, estrague-a como quiser, né? Vamos lá então, né? Top 10 aqui do Brian Michael Bendis, um dos roteiristas mais, cara, importantes da história da Marvel. Essa, assim, você pode não gostar do cara, você pode não ser fã dos longos diálogos, dos longos balões que tem nos gibis dele, mas é inegável que Brian Michael Bendis é uma das peças fundamentais da Marvel moderna. O cara que começou na Marvel ali por mais ou menos 1998, 99, ele reformulou completamente diversos heróis, foi um dos responsáveis por salvar uma franquia, é o responsável por lançar uma linha de gibis dentro da Marvel, criou personagens extremamente relevantes aí. Enfim, Brian Michael Bendis é sim uma figura essencial nos gibis de heróis. E eu já quero começar esse top 10 aqui falando de um gibi, que é a 10ª posição, em que a galera não é tão fã, mas eu particularmente, eu acho que tem muita qualidade nesse pequeno, foram apenas duas edições que o Bendis ficou no título, mas eu achei que foram 12 edições que marcaram ali os Ultimate X-Men, né? Então, conforme eu já entreguei, o 10º lugar é Ultimate X-Men, que aqui eu tô com a versão gringa do encadernado, que é uma coleção que nem existe mais, que é a Ultimate Collection, que reunia basicamente por ano, né? Ano 1, ano 2, enfim, dos títulos encadernados. A Marvel não deu continuidade a isso aqui, parou, acho que no 5º volume disso aqui. Mas enfim, o volume 4 é só do Bendis. É só o ano do Bendis, 12 edições, um ano no título. E cara, o primeiro arco eu entendo quem reclama. Porque assim, é um arco de ação, é um arco em que o Wolverine ele fica encontrando o Homem-Aranha, o Demolidor, enquanto ele foge de uns ex-soldados da Arma X. É um arco que, pra quem gosta de um filme de ação, pra quem gosta de um filme do Jason Statham, pra quem gosta de um filme do Sylvester Stallone, um filme de ação dos anos 80, ele tem essa pegada. Ele tem essa pegada ainda mais com a arte do David Finch. Só que assim, esse 10º lugar ele foi garantido basicamente pelo arco seguinte, que começou na edição 40 original do título, que é o arco dos Novos Mutantes. Aqui o Bendis, cara, ele deu um show. Ele deu um show de roteiro que, cara, essa edição 40 aqui, ela introduz o Anjo nos X-Men Ultimate e é muito bom porque assim, ele entra, ele é um anjo, ele tem asas de anjo, só que ele é um humano, ele é um mutante. Só que o fato de ele ter entrado nos X-Men fez com que atraísse a fúria dos humanos católicos. E essa edição ela é meio que sobre isso. E tem uns jogos mentais do professor Xavier também. A Tempestade, bater um papo com ele. E aí, logo na edição seguinte, na 41, aqui, o Bendis ele escreve, possivelmente, um dos melhores gibis da vida dele. E eu não tô brincando. Essa edição 41 dos X-Men é o seguinte. Tem um menino que ele simplesmente ele acorda de manhã e não tem ninguém na cidade. Não tem ninguém na cidade, ele não encontra ninguém, ele não vai encontrando ninguém, até que ele vai pra escola e ele vê pessoas. Só que assim, bem nesse dia, o poder mutante dele despertou. E o poder mutante dele é matar pessoas.
Simplesmente isso. E aí o que acontece? O professor Xavier, ele manda o Wolverine para encontrar esse garoto. E, cara, essa edição, ela tem um final muito bom. Um final muito bom, de verdade, assim. É um final que meio que você já espera. Mas, cara, é sensacional. É papo sério, assim. É, sem sacanagem, é uma das melhores coisas que o Bendis já escreveu na vida. E aí, depois, ao longo desse arco, ele desenvolve uma ideia que o governo americano, ele resolve criar um time próprio de mutantes. Mutantes controlados pelo governo americano. Isso desemboca num confronto dos X-Men com esse grupo, de certa forma, e os Sentinelas. E um dos mutantes mais queridos do grupo, ele acaba morrendo. Então, assim, foram... Se nas 6 primeiras edições do Bendis, ele, sei lá, resolveu fazer um filme de ação qualquer, aqui, no arco dos Novos Mutantes, ele fez uma parada que é muito boa. É muito boa. Pra você falar que esse gibi é ruim, na moral, assim, você tem que ser muito hater do Bendis. Mas esse arco dos Novos Mutantes, eu sou muito fã de verdade mesmo. Meu nono lugar é um gibi que eu não tenho aqui comigo. E eu me arrependo muito de não ter esse gibi. Mas eu estou correndo atrás para comprar ele. O meu nono lugar é a minissérie O Cerco. O Cerco da Marvel, que basicamente é um confronto ali dos Vingadores contra os deuses de Asgard, né, vamos dizer assim, de certa forma, que marca o encerramento do primeiro volume, né, da primeira fase dos Vingadores do Bendis no título. Então, assim, o que acontece no cerco? Tem Thor, tem os deuses de Asgard, tem os Vingadores sombrios, tem o Sentinela alucinado, tem morte de herói, uma morte de herói, cara, brilhantemente desenhada pelo Coipel, pelo Olivier Coipel. Então, assim, o Bendis, ele tinha escrito 3 mega sagas para Marvel. Ele tinha escrito a Dinastia M, tinha escrito a Invasão Secreta, e aí a Marvel deu mais uma oportunidade para ele para escrever o Cerco. Tem muita gente que acaba torcendo o nariz pro Cerco por conta de determinados momentos que acontecem ali. É uma minissérie curta, uma minissérie em 4 partes apenas, ao contrário, por exemplo, da Invasão Secreta e da Dinastia M, que tem 8 partes. Então, assim, é uma saga de tiro curtíssimo, não tem muita enrolação, tem Nick Fury, Guerreiros Secretos, Loki, Sacrifícios. É uma saga rápida que eu gosto bastante, e tem uma cena que na época que, quando esse gibi saiu, eu lembro que a galera ficou maluca, que foi na época do Patriota de Ferro, do Norman Osborn, quando ele era o líder dos Vingadores Sombrios, e simplesmente tem a cena do Capitão América lançando o escudo, e o escudo vai aproximando no reflexo da cara do Patriota de Ferro. Cara, essa cena desenhada pelo Coipel, ela é muito boa. Assim, é uma saga que, cara, eu gosto. Eu acho que foi a melhor saga que o Bendis escreveu até hoje pra Marvel, e eu sou fã. Eu entendo o pessoal reclamar do pouco destaque pro Homem-Aranha ali dentro da saga, mas, cara, é um gibi que vale a pena ser lido. Vale a pena ser lido. E também, de certa forma, marca uma espécie de encerramento da fase do Straczynski no Thor também. A minissérie O Cerco, inclusive, foi o motivo pelo Straczynski ter saído da Marvel, né? Mas isso é papo para um outro vídeo aí. O meu 8º lugar é um gibi da DC, né? Na época que o Bendis resolveu ir pra DC, e ele foi lá e ele escreveu um gibi que eu acho que ninguém tava esperando. Ninguém tava esperando esse gibi sair, só que quando ele saiu, a galera falou, pô, é o seguinte, isso aqui é bom, cara. Isso aqui é muito bom. Eu estou falando de Batman Universo. É um gibi muito leve do Bendis, é um gibi assim que não tem aqueles diálogos malucos dele. Ele me lembra, ele tem uma pegada assim, Era de Prata. Uma pegada Era de Prata do Batman, com ele
lidando, encontrando diversos heróis, diversos vilões. Tem um vilão principal aqui, que é o Vandal Savage, que ele acaba enfrentando ele. Ele encontra o Jonah Rex, a Cidade Gorila, o Gavião Negro, o Lanterna Verde, o Arqueiro Verde, o Charada. Cara, é um gibi muito bacana mesmo, do Batman viajando pelo universo DC, que eu acho que até mostrou um conhecimento do Bendis em relação ao universo DC, uma coisa que a gente não esperava, afinal de contas ele ficou tantos anos na Marvel, então ele mostrar essa espécie de conhecimento da gigantesca história da DC, eu acho que pegou muita gente de surpresa, me pegou de surpresa. Eu gosto bastante desse gibi e tem a maravilhosa arte do Nick Darrington, que, cara, é uma arte limpa, uma arte bonita, uma arte que, porra, deixa eu pegar aqui, tem uma página dupla aqui nesse gibi que eu queria muito achar, muito mesmo, que é dele com asa noturna, que, porra, olha só o que o Nick fez aqui nessa página, mostrando o Batman e o Asa Noturna invadindo um submarino e a ação se desenrolando nessa página dupla aqui é muito boa, eu sou fã aqui, pô, essa página aqui também, o André falando, eu sou o Batman, com todos os vilões, os aliados, enfim, aqui tudo que envolve o universo do Homem-Morcego. É uma minissérie que eu gosto muito mesmo, de verdade. Lá fora ela saiu pelo Walmart, eram gibis exclusivos para o supermercado Walmart, e aí posteriormente depois a DC lançou em encadernado, enfim, saiu aqui no Brasil já como Batman Universo. Eu recomendo você ir atrás desse gibi, que é o meu 8º lugar aqui de melhores trabalhos do Bendis. O meu 7º lugar, cara, foi muito difícil montar aqui. Acho que do 10º ao 8º, pra mim foi até simples. Mas do 7º pra baixo, foi complicado, eu admito. Porque assim, até me doeu um pouco o coração deixar esse gibi em 7º lugar, que é Ultimate Comics Spider-Man, ou popularmente conhecido como o volume 1 do Miles Morales. Cara, olha, isso aqui, eu tenho o ônibus nessa fase aqui que corresponde ao volume 1 inteiro, né? Antes do relançamento do título. Cara, esse gibi aqui ele é fantástico. Ele é fantástico porque é o seguinte: as pessoas elas podem criticar o Bendis por muitos motivos, e eu concordo que pode criticar, mas se tem uma coisa que a gente não pode falar mal do Bendis, é que ele sabe muito bem escrever adolescentes. Ele criou o Miles Morales do zero. E esse gibi aqui, que se passa ainda no Ultiverso, né, no Ultiverso original, mostrar essa ascensão e até certo ponto a queda, e depois uma nova ascensão do Miles, apresentar um novo Homem-Aranha, o Bendis ele fez com uma maestria que eu acho que pouquíssimos escritores conseguiriam. Lembrando que o Bendis já era o escritor original do Homem-Aranha Ultimate, e aí ele foi lá e criou um novo Homem-Aranha após a morte do Peter Parker naquele universo. Então assim, ele pega o Homem-Aranha agora ele é negro, ele é adolescente, ele é latino, é todo um universo novo. O Homem-Aranha ele tem poderes novos, ele consegue ficar invisível, ele tem, sei lá, ele consegue soltar uma espécie de um choque elétrico pelos dedos, que é uma espécie de um veneno que paralisa os outros. Então assim, ele pega esse universo do Homem-Aranha anterior, a mitologia do Homem-Aranha, e ele evolui. E fora que é o seguinte, né, galera, se o Bendis ele não tivesse feito um trabalho muito bom aqui no Miles Morales, ele não seria o sucesso que ele é hoje. Não existiria o filme do Homem-Aranha, né, além do Aranhaverso e o outro filme. Tudo isso é graças a esse gibi. Tudo isso é graças a esse gibi. Cara, é sério. E ainda por cima tem o desenho da Sara Pichelli, do David Marques, de outros artistas. Deixa eu até pegar aqui o nome. Acho que tem... Não, é só desses dois que são os principais aqui.
Cara, tem, ó, eu procurando aqui, tá escrito aqui na contracapa do gibi. Nessa fase aqui tem desenho do Chris Samney, tem o Pepe Larraz, o Mark Bagley, o Mark Brooks, o David LaFuente, que eu sou muito fã da arte do David LaFuente. Cara, esse gibi, ele é ouro. Ele é muito bom, assim. O trabalho que o Bendis fez aqui é inacreditável. E ainda por cima, dentro, e aqui eu tô considerando também, dentro desse volume 1 do Homem-Aranha, a minissérie sensacional do Homens-Aranha, né, que foi um encontro do Peter Parker do universo 616 com o Miles Morales, aqui na época do universo Ultimate. Essa minissérie, ela é ouro. Ela é ouro, assim, cara, é uma minissérie que não tem defeitos. Ela não tem defeitos. É uma minissérie muito boa que faz parte desse volume 1 do Homem-Aranha aqui, do Miles Morales Ultimate Comics Spider-Man. A Panini, ela soltou isso em mensais e lançou em encadernados voltados para o infanto juvenil, né? Por preços baratos, até que lançou um último encadernado caríssimo aqui, pegando toda essa fase que está aqui nesse encadernado. Vale a pena demais ir atrás dessa fase. É simplesmente o Brian Michael Bendis criando o Homem-Aranha definitivo do século XXI. E não assim, palavras fortes da minha parte. O Homem-Aranha do século XXI, o Homem-Aranha definitivo, não é mais Peter Parker. O Homem-Aranha do século XXI é Miles Morales. E vale muito a pena procurar essa fase do Miles no Ultiverso, que é, ó, neném. O meu sexto lugar, agora vamos voltar para o universo 616 da Marvel aqui, que é os Vingadores. Mas não é os Vingadores, não são os Vingadores, não é os novos Vingadores, são os Vingadores Sombrios. Um dia, o Brian Michael Bendis, ele foi lá, acabou a invasão secreta, o mundo precisa de novos Vingadores, precisa de uns Vingadores para uma nova era, né? E para uma nova era ali que tava um pouco complicada depois da invasão secreta, você não sabe em quem confiar, até que Norman Osborn simplesmente salva o planeta Terra. Norman Osborn, o grande Duende Verde, salva o planeta Terra. Simplesmente dão as chaves da SHIELD para ele, ele acaba com a SHIELD, ele cria a Hammer e ele cria novos Vingadores, né? Ele resolve criar os Vingadores Sombrios dele, que nada mais, nada menos é que é uma mistura do Esquadrão Suicida com os Thunderbolts originais, né? Temos aqui heróis, temos aqui o Wolverine, temos a Miss Marvel, a Capitã Marvel, temos um Homem-Aranha, temos um Gavião Arqueiro, só que a Miss Marvel é a Rocha Lunar, o Wolverine é o filho assassino do Wolverine, o Daken, o Homem-Aranha, no caso, é o Venom e o Gavião Arqueiro é o Mercenário. Maluquice, simplesmente maluquice. Só que ao contrário dos Thunderbolts, eles não são heróis a gente gostou de ser herói. Não, eles são heróis porque eles são uns cuzão do caralho. Porque o Norman Osborn simplesmente coloca uma armadura do Homem de Ferro e fala assim, eu sou o novo Homem de Ferro. É isso. Cara, é um gibi muito bom. E ainda por cima tem o Sentinela na equipe. O Sentinela cada vez mais maluco, cada vez mais xarope das ideias, além de ter o glorioso Ares, simplesmente um dos melhores heróis da Marvel dos últimos anos. É uma fase muito boa, Tem um confronto com os mutantes que não é o Bendis que escreve, que é escrito pelo Matt Fraction, que é muito bacana. E também esse título aqui, ele acaba justamente quando o cerco acaba, né? Então essa fase, que nem eu falei aqui anteriormente, o cerco ele marca o fim de uma era dos Vingadores e os Vingadores Sombrios, eles acabam junto com o cerco. É muito bacana ver o Bendis tentando emular o Warren Ellis, que escreveu os Thunderbolts anteriormente, e ele vai lá e fala, pô, agora eu vou transformar os Thunderbolts em Vingadores. É um gibi muito bom, é desenhado pelo Mike Deodato, o brasileiro Mike Deodato. É um gibi que eu sou muito fã. É uma fase curtinha, teve 16 números e um anual só. Mas esse título aqui eu sinto que o Bendis ele estava muito inspirado. Então por isso ganhou
aqui o meu sexto lugar. O meu quinto lugar, chegamos na metade, hein? Chegamos na metade aqui já. O meu quinto lugar é uma criação 100% do Bendis. Assim como o Miles Morales, tem um outro personagem que o Bendis criou, que não é um adolescente, é uma mulher, que simplesmente foi uma ideia muito boa, que foi para o selo Marvel Max, que foi Alias, ou Alias, ou você fala Alias, aliás, ou você fala Alias, né? Eu sei que cada um fala de um jeito, né? Falo Alias aqui, a incrível história da Jessica Jones, simplesmente a heroína que não existia no universo Marvel. O Bendis foi lá, criou um retcon aí, inserindo essa personagem. Cara, é fantástico. É um gibi fantástico. Ele faz parte do selo, do falecido selo Max, o Max da Marvel, né, que era voltado para leitores adultos. Inclusive a primeira edição, ela teve muita polêmica na época, porque simplesmente tem uma cena de sexo anal do Luke Cage com a Jessica Jones, e simplesmente ela não aguenta ali o momento, né? Gerou muita polêmica, teve muita, como é que fala? Gráfica que não quis imprimir o gibi por conta dessa cena. Enfim, mas saiu o gibi de qualquer jeito. E tinha muito diálogo bendiano, mas assim, o Bendis, ele tinha carta branca, tipo assim, cara, era uma personagem que não existia, ela era uma heroína que existia no universo Marvel. Eu esqueci qual foi o nome que deram pra ela aqui no Brasil. Eu esqueci. Safira. Eu acho que foi Safira. Era simplesmente a Safira do universo Marvel. E era uma heroína que estava em início de carreira e aconteceu um evento muito traumático na vida dela, que ela simplesmente desistiu de ser uma heroína. E os poucos heróis que lembram dela, basicamente é a Miss Marvel, Carol Danvers. Na época, a Miss Marvel, hoje Capitã Marvel, né? Ela lembrava da existência dela, inclusive é muito amiga da Jessica Jones, então sempre tinha aquele mistério, pô, o que foi que aconteceu pra Jessica ela desistir dessa vida? E é muito legal porque, assim, qual que era o plano original desse gibi? O plano original era de a Jessica Jones, na verdade, ser a Jessica da Mulher-Aranha. A Mulher-Aranha, né? Jessica Drill era pra ser a eles, a Marvel pediu pra não ser, e aí o Bendis foi e criou a Jessica Jones do zero. Cara, é fantástico esse gibi, e é muito triste quando a gente descobre o que foi que aconteceu com a Jessica Jones. Esse arco final, ele com o desenho do Michael Gaydos e do Mark Bagley, desenhando as cenas do passado para ser um gibi mais super-heróico. Inclusive, essa é uma sacada muito boa do gibi. Assim, o Michael Gaydos, ele tem um estilo de arte que é bem... ele é uma espécie de um desenho realista, se possível, assim, só que não realista tipo o Alex Ross. É realista... As pessoas são pessoas, sabe? Não tem aquela pegada de ser de super-herói. Então, quando tem esse arco final com a arte do Mark Bagley mostrando o lado heróico da Jessica e sempre cortando com a arte real do Michael Gaydos, cara, é uma quebra muito boa. Esse gibi é muito bom. O arco final... sei lá, que já saiu há muito tempo, eu não queria falar muito, mas assim, o arco final envolvendo o Homem Púrpura é muito foda. É muito foda. É um trabalho espetacular do Bendis. A personagem ela fez tanto sucesso que o Bendis deu um jeito de levar ela pro universo 616. Porque assim, teoricamente, as histórias que se passam no selo Max, elas se passam numa outra terra, tipo assim, coisa besta de gibi. Ai, olha só o que aconteceu aqui, né? O Justiceiro não faz isso. Acontece em outra terra. Só que aí o Bendis é o Bendis, né? Ele cagou pra isso, ele simplesmente, tudo o que aconteceu aqui em Alias aconteceu na Terra 616 e foda-se. E por isso que eu sou muito fã do Bendis também. Essa é uma grande qualidade e um grande defeito dele pra quem se importa com essas bobagens. Aí, olha, aconteceu isso na Terra tal, que o Bendis vai lá e simplesmente jogou a Jessica Jones na 616 da Marvel e deu origem também ao casal com o Luke Cage, que depois eles se casaram, tiveram uma filha, a Danielle, enfim. Tudo isso começou em
Alias. Eu acho que talvez ao lado da Miss Marvel... Eu, na verdade, o Bendis, se você for parar pra pensar, ele criou as duas personagens femininas mais relevantes da Marvel dos últimos anos, ao lado da Miss Marvel, né? Que é a Jessica Jones e a Riri Williams. Parou pra pensar nisso? O Bendis, ele criou Jessica Jones, Riri Williams, Miles Morales e entregou tudo de bandeja pra Marvel. Ó, pra você que fala aí que o Bendis não faz nada, engole essa. Estamos chegando no top 3 aqui, rapaziada. Mas antes de eu chegar aqui na quarta posição, deixar aquele recadinho, né? Se você tá gostando desse vídeo aqui, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tá certo? Então vamos pro quarto lugar. Eu vou falar palavras fortes aqui agora, mas são palavras fortes e são palavras necessárias. O quarto lugar é o dia em que Brian Michael Bendis salvou. Ele simplesmente salvou. Ou ele criou, se você quiser ser ainda mais polêmico, a franquia Vingadores. Simplesmente Brian Michael Bendis fez os novos Vingadores. O que eram os Vingadores antes do Bendis? Cara, com exceção da fase do Kurt Busiek, ninguém se importava com os Vingadores, essa é a grande realidade. Ah, Matheus, mas teve o gibi do Roger Stern, tudo bem, teve o gibi do Jim Shooter, teve o gibi, sei lá, do Roy Thomas. Cara, papo sério, papo sério. Ninguém se importa com isso aí. Do Busiek eu me importo. Do Busiek eu respeito. Eu tenho aqui os encadernados. Aqui eu acho que não vai aparecer aqui no vídeo, tá aqui em cima. Tá aqui, eu tenho a fase completa dos Vingadores do Busiek. Mas é sério. Antes do Bendis, os Vingadores, ninguém se importava com os Vingadores, ninguém. Aí precisou o Mark Millar fazer os Supremos e Brian Michael Bendis fez os novos Vingadores. Cara, é sério, ó, os Vingadores, Sentinela, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Mulher-Aranha, Capitão América, Wolverine, o Luke Cage e o Ronin. Cara, é sério, essa formação dos Vingadores, quem lê esse gibi e falar que é ruim é sacanagem. É sério, os Vingadores, os novos Vingadores, o volume 1 dos novos Vingadores, eu vou deixar bem claro isso, os novos Vingadores do Bendis era coisa de maluco. Era coisa de maluco. Cara, esse primeiro arco, que é o motim, com os Vingadores tendo que lidar com uma fuga de vilões ali numa cadeia, cara, é muito bom. Muito bom, desenhado pelo David Fincher. Aí depois vem o Sentinela, depois vem o confronto com o coletivo, e aí depois vem a Dinastia M, vem a Guerra Civil, os Vingadores eles se dividem, vem a preparação para a invasão secreta, depois vem os tie-ins da invasão secreta. Começa a era dos Vingadores Sombrios ali também e fecha com o cerco. Cara, foram mais... Acho que foram umas 60 edições. E, velho, é sério, é muito bom. É muito bom. Os Vingadores, eles se tornaram um grupo relevante. Tanto é que antes do Bendis não existia uma franquia Vingadores forte. Aí você fala, Matheus, pô, existiam os Vingadores da Costa Oeste, já tivemos... A força esqueci o nome do grupo lá dos anos 90. Teve tudo isso, realmente teve tudo isso. Só que assim, cara, é inegável que na era Bendis a gente teve os Novos Vingadores, a gente teve os Poderosos Vingadores, os Vingadores Sombrios, teve os Vingadores ali aparecendo de novo. Cara, o Bendis, ele ressuscitou, ele criou os Vingadores do zero. E tudo isso é graças aos novos Vingadores. Cara, é muito bom. Ele conseguiu fazer uma dinâmica incrível entre o Homem-Aranha e o Luke Cage. A revelação da Mulher-Aranha nos Vingadores, o Homem de Ferro e o Capitão ali tentando lidar com os novatos no grupo, toda uma dinâmica nova. O Sentinela ali, o Superman maluco da Marvel, cara, é sério, é muito bom. E fora o time de arte também, pô, é David Fincher, Steve McNiven, Olivier Coipel,
tivemos o Stuart Monen desenhando também, Jin Cheong. Cara, era muita coisa assim, velho. Era uma fase dos Vingadores que ela só foi superada, de certa forma, pelos Vingadores do Jonathan Hickman. Mas eu tenho um problema com os Vingadores do Jonathan Hickman, que é o seguinte: não é um gibi dos Vingadores. O gibi dos Vingadores do Jonathan Hickman nunca foi um gibi de Vingadores. Mas isso é um papo para um outro vídeo. Um papo para outro dia. Hoje é dia de louvar aqui os novos Vingadores do Brian Michael Bendis. E agora, finalmente, a gente chegou no top 3 aqui do vídeo. E o meu terceiro lugar é simplesmente um dos gibis que, cara, na época, quando tava saindo, o Bendis ganhou Eisner, ganhou muitos prêmios por conta dele. E não foi à toa. Não foi à toa porque era um gibi muito bom. Inegavelmente muito bom. Eu estou falando do Demolidor que ele fez com o Alex Maleev. Cara, é o seguinte. A fase do Bendis no título, ela começa com um arco que é muito bom. Um arco em 4 partes, chamado Despertar, que é focado em um menino, uma criança, no Ben Rich e no Homem-Sapo. E tem o Demolidor. Mas o grande astro do gibi é o Ben Rich. Então, assim, nesse arco a gente já teve um gostinho de, sabe, assim, pô, do que tava por vir. Até que o Bendis começou a fase dele na edição 26 do título. 26. Então veio logo após a fase do Kevin Smith, depois da fase do David Mack, e uma pequena fase do Bob Gale, que teve o arco, né, o Despertar, aí teve um arco do Bob Gale, que é uma merda, e começou a fase do Bendis. Esse arco ele é muito foda. Assim, essa fase, na verdade, ele é muito foda do Bendis, porque assim, ele simplesmente fala assim, velho, e se a gente pegasse o Demolidor e a gente revelasse a identidade dele pro mundo inteiro? A vida do Matt Murdock, ela vira um completo inferno. E assim, vira um inferno que a coisa, ela só vai escalonando. Ela vai escalonando de uma maneira que você fala, velho, não tem como resolver isso. E realmente, essa fase, ela acaba de um jeito que era o único jeito que tinha pra acabar. Assim, simplesmente o Demolidor, ele pira, ele tem um colapso nervoso depois que a identidade dele é revelada pro mundo, e ele lá negando, ó, eu vou processar todo mundo que falar que eu sou Demolidor, tal, não sei o quê. O cara, ele é vigiado pelo FBI o dia inteiro. Ele para de confiar nos outros heróis, nos heróis mais próximos a ele, como o Luke Cage, o Homem-Aranha, o Doutor Estranho, entre outros, o Punho de Ferro. Os heróis mais urbanos, vamos dizer assim, da Marvel. Não que o Doutor Estranho seja, mas vocês me entenderam, né? Aí, enquanto isso, ele tenta advogar e por conta de um julgamento, um herói acaba morrendo, o Tigre Branco, ele acaba morrendo. Ele arranja uma namorada que é cega, uma mulher cega. A Merit Floyd, ela volta. O Rei do Crime, ele volta. O Mercenário, ele volta. É uma maluquice do caralho que chega num ponto que o Demolidor, ele simplesmente ele se declara o novo rei da cozinha do inferno. Simplesmente isso. Eu falo assim, ó, o Rei do Crime não existe mais. Eu sou o Rei do Crime. Só que agora eu sou o rei da cozinha do inferno. Cara, é maluquice, é sério. E aí o Demolidor, ele enfrenta a Yakuza. Tem um arco, que é o penúltimo arco, que é o Decálogo, que é uma roda, tipo assim, tá rolando um Alcoólicos Anônimos, só que assim, é uma roda de pessoas numa igreja contando histórias envolvendo o Demolidor, de como o Demolidor entrou na vida dessas pessoas. É sério, esse arco é um dos pontos altos da carreira do Bendis. E tem muita gente que reclama do arco final, só que eu sou muito fã. Eu sou muito fã que simplesmente o Bendis, ele joga uma bomba pro escritor seguinte resolver, que é tipo, se fode aí, resolve aí, é problema teu. Cara,
é maluquice. É maluquice envolvendo o Rei do Crime, envolvendo Elektra, envolvendo Viúva Negra, envolvendo a porra toda. É sério, é só lendo. Ai, é só. Eu ia falar, ai, agora como que é? Qual que é aquele meme, amor, quando a pessoa fala, ai, ai. Não, tipo, tem um meme que é assim, tipo, ai, só quem viveu sabe, né? Só que é uma. É, fala. O que é o Urach fala? Ai, Gabi, só quem viveu sabe. E como diria a grande pensadora Andressa Urach, ai, Gabi, só quem viveu sabe. Cara, acompanhar o Demolidor mensalmente ali, naquela época, puta, você ficava maluco pra saber o que ia vir a seguir. Cara, era muito foda. Era muito foda. E fora o Alex Malive ali desenhando também barbaridades. Barbaridades, barbaridades. Aí você pergunta, porra, Matheus, mas como assim? Você elogiou o Demolidor e tem dois gibis melhores do que esse? Sim, existe dois gibis melhores do que o Demolidor do Bendis. Que pra muita gente, e olha que esse Demolidor, pra muita gente, ele é melhor do que o Demolidor do Frank Miller. Pra você ver. Só que assim, o meu segundo lugar é um gibi que, de maneira criminosa, ele permanece inédito aqui no Brasil. Quer dizer, não que ele seja inédito, ele não teve continuidade, na verdade, aqui no Brasil. Eu estou falando de Powers. Powers é o gibi definitivo do Bendis quando se trata de gibis que não são de heróis. Cara, o Powers, do que se trata Powers? Existem dois policiais da área de homicídios, que é o Christian Walker e a Dina Pilgrim. Cara, eles vivem num mundo onde tem seres superpoderosos. E esses seres superpoderosos, eles acontecem em situações no dia a dia que esses caras, esses policiais, eles vão lá e eles investigam assassinatos, crimes, enfim, o que seja lá o que aconteceu. O gibi, a história, o que acontece, né? Tem ali um assassinato da garota retrô. E aí tem uma pichação no muro chamada Chaotic Chic. Simplesmente isso. E essa é uma pichação que persegue toda a história, tudo que acontece. Essa pichação, ela tá ali presente. E ela vai desencadeando fatos, vai acontecendo coisas. Cara, é sério, é tipo isso aqui. Eu não me lembro exatamente quem veio primeiro. Se veio primeiro o Top 10 do Alan Moore ou se veio o Powers do Bendis antes. Mas eu acho que um acabou influenciando o outro, de uma certa forma, indiretamente. Porque é um universo de seres superpoderosos, tem uma polícia ali, né? O Top 10 ele tem uma diferença relacionada a Powers, mas a premissa ela é um pouco parecida. E eu encaro o Powers como um Astro City às avessas. Cara, é sério, é uma parada que o Bendis, ele gasta aqui no roteiro. Ele gasta, assim, tipo, ele vai despejando o talento aqui. Tem uma... Só pra vocês terem noção, na época que isso aqui tava saindo, na época né? Na época real do lançamento, isso aqui tava saindo, a galera tava comparando isso aqui ao Watchmen. Só que, grande do exagero, né? Mas só pra você sentir, teve um arco que, se não me falha a memória, é o Cosmic, que essa galera falou, porra, isso aqui é o Watchmen, isso aqui é o novo Watchmen. É um novo Watchmen. Inclusive, tem uma inspiração da Voz do Fogo ali nesse arco também. Que o Alan Moore escreveu, eu senti que teve uma inspiração ali, principalmente na primeira parte do arco. Mas, cara, fica um mistério assim, tipo assim, o Christian Walker, ele era um ex-herói. Ele era um ex-herói que ele simplesmente resolveu virar um policial da área de homicídios. E você sempre fica na pergunta, por que o Christian Walker ele virou policial? E aí vai evoluindo, vai acontecendo alguns fatos no gibi. Tipo, os heróis, eles não são tão heróis assim, existe um grande mistério
da origem, dos poderes deles, e a polícia vai investigando, vai acontecendo coisa. É sério. É um crime, é um crime de verdade o fato de Powers não ter continuidade aqui no Brasil. A Panini, ela chegou a lançar esse volume aqui completo, apenas esse volume, volume 1, aqui no Brasil, na época que Powers fazia parte da Marvel, pelo selo Icon, só que nunca mais deu continuidade. Aí o Bendis levou Powers para DC, levou Powers agora para Dark Horse, e simplesmente nenhuma editora deu continuidade a Powers aqui no Brasil. Assim, é um pecado esse gibi ele não sair aqui no Brasil. Ó, eu tô vendo aqui a minha estante, são 8 encadernados, assim, dessa lapa aqui, né? São encadernados um pouco com mais de 300 páginas, enfim. E eu acho que valeria um esforço muito grande de alguma editora lançar esse gibi por aqui, assim, porque é uma pena não termos Powers completo aqui. Já acabou Powers, inclusive o Bendis fez o favor de finalizar a série e, cara, isso precisa sair no Brasil. Alô, editoras, por favor, lancem Powers aqui no Brasil. É um daqueles gibis que definitivamente deveriam sair aqui. E agora vamos para o primeiro lugar. O primeiro lugar, já fui falando um monte de gibi aqui, eu imagino que você já deve saber qual que é o primeiro lugar. Você sabe qual é o primeiro lugar? Produção, você sabe qual é o primeiro lugar? Produção não sabe, porque ela não lê gibi, tá certa ela. Mas assim, meu primeiro lugar só poderia ser um, né, galera? Ultimate Spider-Man. Simplesmente o Homem-Aranha recriado do século XX para o século XXI, porque esse gibi ele começou em 1999. A saga de Peter Parker apresentada por uma nova geração. Esse gibi ele já começa de uma maneira completamente diferente, porque assim, simplesmente o Bendis ele pegou a Amazing Fantasy XV, que é a edição onde o Homem-Aranha apareceu pela primeira vez no universo 616, e ele fez um arco em 7 partes. O cara pegou um gibi e ele quebrou em 7 edições. Aí você fala, Matheus, você tá maluco. Você tá maluco, você tá falando besteira. Como isso aí é bom? Cara, é muito bom, porque assim, o Bendis, ele conseguiu, nessas 7 edições, dar um peso, dar um desenvolvimento pro Peter Parker, pro tio Ben e pra tia May, que nos anos 60 era uma época diferente, a gente não teve esse tipo de impacto, de desenvolvimento aqui que o Bendis fez em Ultimate Spider-Man. Então assim, o gibi ele já começa dessa maneira diferente. Não temos também nada mais radioativo, ninguém é radioativo nesse gibi. A gente estava na época dos anos 2000, era tudo genético. Então o Homem-Aranha, né, ele surge por conta de uma aranha geneticamente modificada. O Duende Verde, ele tem uma aparência um pouco de duende, não é mais uma fantasia, né? O Norman Osborn, ele injeta também uma espécie de um soro geneticamente modificado nele, tentando recriar o episódio do Homem-Aranha em si, e ele vai lá, ele acaba virando o Duende Verde. Tem também o Dr. Octopus, aí que ele surge por conta aí de genética, e isso é uma coisa que está muito presente nesse universo Ultimate. Tem toda uma explicação mais pra frente, assim, de uma corrida entre laboratórios para ver quem é que cria mais super-humanos, seja heróis ou sejam vilões. Cara, essa é uma temática que muito me agrada nesse universo Ultimate, e o Bendis desenvolveu muito isso aqui no Aranha Ultimate. E fora que, tipo, cara, ele recriou a Mary Jane, ele recriou a Gwen Stacy, tem o Capitão Stacy, tem, cara, todo o novo Clarim Diário, o Jonah Jameson diferente, o Ben-Hur diferente. Cara, o Bendis ele tinha carta branca pra ele fazer o que ele bem quiser, e tinha uma parada muito boa de verdade, que toda vez que o Duende Verde aparecia, era uma parada que você sabia
que quando ele aparecia era que a porra ficou muito séria. Era um negócio assim que quando o Duende Verde aparecia, você sabia que ia dar uma. Mano, ia dar uma merda federal. E você ficava na expectativa. Tem um arco do Duende Macabro também, que eu sou muito fã, que o Duende Macabro nesse universo é o Harry Osborn. Cara, esse arco dele virando Duende Macabro é muito bom. É muito bom de verdade. Tem o Venom também, apesar que eu não sou muito fã do Venom do Bendis aqui nesse universo Ultimate, mas eu gosto muito do Electro, do Rei do Crime. Tem um arco, cara, muito bacana envolvendo o Rei do Crime, o Cavaleiro da Lua, a Electra, o Demolidor, o Punho de Ferro. Cara, parece aqueles filmes de ação dos anos 80, assim, com muita pancadaria. É muito bom. Tem a Gata Negra também, uma Gata Negra que eu sou muito fã dessa versão dela. Quando ela descobre que o Homem-Aranha é um adolescente, é uma cena muito boa. Cara, vale falar também do desenvolvimento do elenco coadjuvante do Homem-Aranha, que é muito bom. Assim, o Bendis, ele nunca deixava a peteca cair, sempre tinha uma novidade, tinha o Kong, o Flash Thompson, a Liz, a Mary Jane, a Gwen Stacy morre, ela volta como Carnificina. Tem a saga do clone. A saga do clone Ultimate é muito melhor do que a original. Tanto a original dos anos 70 quanto a dos anos 90. A saga do clone do Aranha é muito boa. Tem a Jessica Drill também, a Mulher-Aranha, que é um clone do Peter Parker. É muito legal. E também aqui nesse Ultimate Aranha, eu vou considerar também a fase do Ultimate Comics, que quando teve o relançamento do título e depois ele volta à numeração original, que é quando o Bendis ele meio que ele recria o Homem-Aranha e seus amigos, que é quando o Homem de Gelo e o Tocha Humana passam a morar na casa do Homem-Aranha, tipo a pensão da Tia May. Aí fica morando a Gwen Stacy, mora o Tocha Humana, o Homem de Gelo e o Homem-Aranha. E, cara, essa fase ela é muito boa. Ela é desenhada pelo David LaFuente. Eu sou muito fã do David LaFuente. Ele trouxe um dinamismo para a arte muito bacana. Isso sem falar da arte anterior que tinha o Mark Bagley, o Stuart Monen. Eu gosto muito do Homem-Aranha Ultimate. Assim, eu falei que o Miles Morales era o Homem-Aranha definitivo do século XXI. E é. Mas o Peter Parker definitivo do século XXI é o Ultimate Aranha do Bendis. E ele ainda por cima consegue escrever. Eu vou até pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo girar. Eu vou sair do foco, a Bianca vai me matar. O encadernado tá aqui atrás de mim. Tá atrás de mim. Que é simplesmente o Bendis, ele vai lá e ele fecha o ciclo do Homem-Aranha com a morte do Peter Parker. Num arco, cara, que é muito, muito foda. A cena do Peter Parker morrendo e ele falando assim pra Tia May, tipo assim, pô, eu consegui te salvar. Eu consegui te salvar. A minha missão tá completa. O tio Ben morreu por minha causa, mas você não vai morrer. Eu consegui te salvar. Cara, eu lembro que na época que eu li essa edição eu chorei. Eu me emocionei assim, porque, cara, foi uma maluquice, assim. Pô, o Homem-Aranha morreu. O Homem-Aranha morreu. Puta, o Peter Parker morreu. Mataram o cara mesmo, assim, saca? E no universo Ultimate, que é um universo diferente do universo tradicional da Marvel, quem morria, morria. Então, assim, foi muito impactante. E aí, logo em seguida, veio o Miles Morales, né? E, posteriormente, o Bendis, ele trouxe o Homem-Aranha Peter Parker de volta, mas isso aí não conta. Isso aí é uma merda. Mas, assim, pra mim, o Homem-Aranha morreu. O Peter Parker morreu ali naquela edição 160 do Ultimate Spider-Man. É o trabalho definitivo do Bendis. Porque, que nem eu falei, assim, o Bendis, ele tem um talento muito grande de ele criar heróis adolescentes que são magnéticos. Eles são assim, cara, você consegue se identificar. E eu acho que isso muito se deve ao fato do Bendis ele ter muitos filhos. E à medida que ele foi escrevendo o título aqui, foi nascendo o filho dele, ele adotou algumas crianças. E isso, eu acho que isso foi fazendo a diferença no roteiro. Isso também até explica, por exemplo, assim, o fato do Bendis ele ter criado tantos heróis negros, que uma das meninas que ele adotou,
acho que, ou na verdade foi só uma, eu não lembro agora, mas ele adotou uma criança, uma menina negra. Eu acho que isso fez muita diferença na vida do Bendis, que foi por isso que ele criou o Miles Morales, que ele criou a Riri Williams e posteriormente a Naomi, né, na DC. Então, assim, o Bendis ele tem um talento muito incrível para escrever adolescentes e isso ficou extremamente claro em Ultimate Spider-Man. Assim, eu acho que Ultimate Spider-Man é de verdade o gibi definitivo de Peter Parker no século XXI. Eu sou muito fã da fase do Straczynski no Homem-Aranha. Eu gosto muito da fase do Dan Slott e também até da fase do Nick Spencer no Homem-Aranha. Só que nenhuma dessas fases conseguiu escrever um Peter Parker tão envolvente, tão, sabe, tão bacana, tão legal de se acompanhar quanto em Ultimate Spider-Man. Então, por isso, pra mim, Ultimate Spider-Man é o gibi definitivo do Brian Bendis nos super-heróis. Falei muito, né, galera? Falei muito aqui. Eu tô... Dá uma respirada aqui, ó. Dá uma respirada. Esse é meu top 10 do Bendis. E você, meu amigo, minha amiga que tá assistindo, qual que é o seu top 10 gibis do Brian Bendis aí? Você concorda com o meu top 10? Você discorda? Deixe seu comentário, monte o seu top 10 aí nos comentários. Eu vou ficar muito feliz, eu vou interagir com você. Pode ter certeza disso. E bora comentar. Se inscreva no canal, deixe seu like e fique ligado que vai ter alguns top 10 por aí ao longo do canal. Tá certo, pessoal? Então eu fico por aqui e até o próximo vídeo do Nerd Mochilinha. Valeu!